Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 372 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou no Aquário de Ideias de Concepal com a esposinha Adriana, que hoje vai falar de sexo. Uou! Será que eu vou? Ainda bem que você falou que eu vou falar, né? E não outra coisa. Eu sou a Adriana. É porque assim, esse aquário aqui não tem vidro fumê. E nem espelhado, né? Ai, amor, que horror. Não pode, isso não. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Andréia Vargas, a nossa especialista aqui do programa sobre sexo. A nossa Laura Miller. Para com isso. Onde eu vim parar? Andréia Vargas, um sonho antigo. Olha só, nós temos sonhos. Isso é verdade, no podcast, pra gravar aqui no nosso podcast Irmãos.com. No ano passado a gente já se encontrou. Você já participou, digamos assim, no nosso podcast? De rabeira, assim, né? Aquela conversa que a gente fez no palco no ano passado, foi para o podcast. Olha só. Mas agora a gente vai ter um tempo assim mais dedicado, pra gente poder falar sem relacionar olho no olho, sobre né? as questões sexuais que envolvem a igreja evangélica brasileira, Ótimo, digamos assim. Muito bom. Porque é um problema que todos sabemos que existem, muitos querem ignorar, querem considerar que é só problema de jovens e adolescentes, como a gente até citou no último podcast Cepal que gravamos juntos. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os temas que você até discutiu aqui dentro do Encontro Cepal com os pastores e líderes. A gente quer trazer um pouquinho dessa conversa também pro podcast Irmãos.com. Nós estamos ao vivo aqui durante o Encontro Cepal, agora está acabando uma plenária, vai ter música, vai ter barulho, então a gente assume todo esse ruído ambiente porque faz parte da nossa experiência ao vivo no Encontro Cepal, especial aqui no Aquário de Ideias. Mas vamos lá, Andréia, vamos apresentar a Andréia melhor também, Sim, né? vamos apresentar a Andréia Vargas. Vamos Muito lá. bem, e nada melhor do que ela mesmo, né? Se apresentar. No caso, eu mesmo me apresentar. Entendi. É uma fonte mais segura, né? né? Tá. Eu sou a Andréia, eu tenho atuado como missionária na Missão Avalanche. Desde 2004, eu fui enviada pela minha igreja a trabalhar em tempo integral na fundação dessa missão que estava começando aqui no Brasil, com o objetivo de capacitar cristãos para enfrentamento de problemas urbanos. Então, minha igreja na época era uma igreja, e ela ainda é até hoje. Eu que tive que me tornar membro de uma outra igreja agora, uma questão até de segurança, né, minha e da minha família, uma igreja mais próxima a nós, né, no caso, mas essa igreja é uma igreja que tem um olhar bastante, assim, voltado para missões, e me enviou para ajudar na implantação dessa primeira agência missionária focada naquilo que a gente chama de missões urbanas aqui no Brasil. Aí fui enviada, então, de Rondônia para o Espírito Santo, para Vitória. Mas você é rondonense? Não, eu sou sul-mato-grossense. Ah, não! Ah, é mesmo? Sério. Ai, amiga, toca aqui, eu também sou. Agora vamos ficar Mentira, conversando você é de Eu sou de Campo tereré. Grande. Eu também. Vamos falar de tereré, Sim, sou de Campo Grande. de cadeira de fio. Nasci na Copa Trabalho, meus pais moram no Monte Castelo. Olha só, nasci em Campo Grande também. Olha Fui só. buscar ela lá no meio das onças, dos jacarés. Das capivaras. Trouxe pra São Paulo. Ai, gracinha, né? E aí, minha família migrou, né, pra Rondônia muitos anos atrás. E eu acabei me tornando membro de uma igreja em Paraná, em Rondônia. E essa igreja que me enviou pra ajudar na implantação da Missão Avalanche lá em Vitória. Isso em 2004. E quando eu fui também com o objetivo de não só ajudar na implantação dessa missão, mas também de começar a aprender sobre a questão da sexualidade, em especial da homossexualidade. Por causa de algumas pessoas muito próximas a mim, que, inclusive, o meu melhor amigo na época, praticamente assim, tentou o suicídio várias vezes por causa do sofrimento com relação à homossexualidade. E eu fiquei muito frustrada, porque eu tinha acabado de chegar de um seminário e vi que não entendia nada do assunto e que eu não tinha como ajudar esse amigo. E aí eu lembro que eu fiz uma oração pedindo a Deus que me ajudasse, né, a entender pra poder ajudar, porque eu não aceitava mais perder ninguém. E você lembra que ano que era isso? Não, sabe por que eu tô te perguntando? Porque, assim, a Missão Avalanche tá se tornando referência em material de capacitação e treinamento na área de sexualidade e missões urbanas. Sim. Eu sei que tem muitas outras organizações que também trabalham com missões urbanas, mas na área de imoralidade sexual, de homossexualidade, vocês estão se tornando referência. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em encontrar material em português pra trabalhar com isso. É muito difícil. Você digita no Google, você entra em seminários,
é muito escasso ainda o material. Ainda. Não, nem E só aí- em português, né? Até em inglês. O material que você encontra é um material que não trata muito bem a questão hoje em dia. Eu acho que já melhorou demais, tá, gente? Porque nós já estamos em 2019. Vocês tinham que ver 15 anos atrás, 20 anos atrás. Quando eu tive que começar a entender um pouquinho sobre o assunto pra ajudar quem tava querendo morrer, pra parar de sofrer. E que era cristão. Compreende? Então, foi aí que eu fui enviada por essa igreja pra ajudar na Missão Avalanche. Então, o objetivo era, então, ajudar a missão, mas ao mesmo tempo aprender sabendo que eles estavam envolvidos com a questão de desafios urbanos. Então, você pega a logomarca, né, do Avalanche, você vai ver que é uma travesti, um punk e um black power, né, que na época a gente chamava de tribo urbana, lá no passado. Eu fui, então, enviada e desde então eu fui entendendo que Deus tinha algo muito específico na minha vida em termos de dedicação. Aí eu entendi que era pra eu me dedicar com exclusividade, digamos assim, na pesquisa, né, me debruçando sobre a temática da E sexualidade. criar material, né? Você criou muito material também, né? Então, No YouTube. Isso, tem né? muita coisa disponibilizada, mas ainda falta colocar isso aí no papel, que é o desafio desse ano. Inclusive, voltei a estudar pra isso. Ah, né? que joia! Que boa notícia. E tem que sair esse ano, se Deus quiser. Então eu tenho atuado como missionária, né, através da Missão Avalanche, trabalhando em tempo integral nessa missão, coordeno o departamento de sexualidade dentro da Missão Avalanche. Isso diz respeito, né, à questão das escolas de sexualidade que acontecem 2 vezes por ano e vivem de fila de espera em fila de espera, só pra vocês terem uma ideia da demanda. Coordeno as escolas de aconselhamento. Eu entro no site, tá esgotado. Esgotado. Aí Então, passo, vai abrir nova turma, entro no a site gente de novo, nem tá lança esgotado. arte, nem lança arte, a gente lança arte pra dizer que ela já tá esgotada. Já tá esgotada. Isso mostra a demanda, né? Uhum. Então, 2 vezes... E a referência, né, que vocês são. Graças a Deus. Aí 2 vezes por ano, então, a gente faz a de sexualidade e a de aconselhamento em sexualidade, que tem como pré-requisito ter feito a de sexualidade, né? Porque as pessoas vão aprender a aconselhar casos reais de pessoas em sofrimento no campo da sexualidade. E agora a gente lançou a Escola de Cosmovisão, que é essa que eu também coordeno, e a de sexualidade para pais e líderes num formato mais compacto, para não ter mais desculpa de que não tem tempo para ir. Então, basicamente, é isso aí. E, atualmente, eu ainda estou, né, presidente do Êxodos Brasil, que é a rede que reúne os ministérios de ajuda na área da sexualidade aqui no país. Muito bom, Andréia. entendi. Vamos começar do começo, então. Ok. Do momento em que estamos, nós como casais, com filhos de 8 e 6 anos dentro de casa. Pelo começo, mas pelo começo mesmo. Pelo começo. Não da concepção desses filhos, Ok. diria, mas a partir do momento em que nós estamos. Nós temos esses nossos 2 filhos crianças. Eu acredito que muito do problema da sexualidade É por falta da conversa, por falta da orientação correta dentro de casa, né? E tem muito consequência disso. A nossa questão é, quando a gente pode começar... Começar a falar. Começar a falar a gente já começou, mas eu fico me perguntando, por eu não ter sentado com meus filhos e falar, vou explicar pra você o que é o sexo, ou o que é a homossexualidade, ou como as coisas funcionam. A gente tá atrasado com isso, ou a gente precisa esperar entender que eles estão passando por essa dúvida, estão vivendo essas questões, pra gente tentar responder algumas perguntas. Será que se a gente começar a responder umas perguntas que eles não estão fazendo, pode ser mais prejudicial do que ajuda? Do momento que vocês souberam que vocês estavam se tornando pais, vocês já começaram a falar de sexualidade. Por quê? O banho que você dá na criança, você já está mostrando o valor que ela tem. Cuidado que você tem com a alimentação, com as vacinas, com o horário de sono, com o humor dela, com a segurança dela. Tudo isso já é sexualidade. Porque falar de sexualidade é falar de uma expressão daquilo que a gente sente, pensa e crê a respeito de Deus, da gente e do outro. Então vocês já estão mandando um monte de mensagem. Quando vocês, por exemplo, vão higienizar a criança, vocês vão tocar nas partes íntimas pra quê? Pra brincar? Pra fazer uma foto, um vídeo das genitais? Não. É pra higienizar, pra remover o que pode fazer com que o corpo dessa criança, com essa criança adoeça. Você já tá mostrando o valor dela. Sem querer, você já tá falando de proteção contra a violência sexual. Porque você toca no órgão genital pra higienizar e pra mais nada. Não é pra se divertir, não é pra divertir a criança, não é pra ter prazer nem dar prazer pra criança. É pra deixar a criança limpa, porque o nosso Deus é limpo. Então, assim, a gente já tá falando. Agora vai chegar uma hora onde as crianças vão ter dúvidas. Sim. Essa é a hora que você começa o quê? Não é a palestrar sobre sexualidade, mas Sim. é responder às dúvidas. Isso. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 7 anos, Então, mas tá na ele mesma fase que a com gente. menos de 2 anos, um dia chegou pra mim e falou assim: mãe, eu nasci da sua barriga ou da sua vagina? Nossa! E ele falou desse jeito, Assim na porque lata. foi assim Ele que ouviu. a gente ensinou. Ah, você A gente ensinou entendi. vagina, ensinou pênis. E aí eu falei assim, filho, você nasceu da minha barriga. Ah, mãe, gosto tanto de nascer da vagina. Eu falei, filho, agora o importante é que você já nasceu. Já nasceu, Entendeu? né? Não dá pra Então
escolher. Então, assim, ele não perguntou como é que ele foi parar na minha barriga. Sim, exato. Aí Ele você precisou perguntou explicar como que ele isso, né? saiu. Tá. Então eu respondo o que ele perguntou. Exatamente. Sim, é, certo? isso, é assim que a gente tem caminhado. Inclusive, assim, a gente ultimamente estava assistindo uma série do Netflix chamada Nosso Planeta. Aham. Ai, tão bonitinho pra assistir com E criança. tem algumas é muito cenas bom. sobre acasalamento. Certo. E eles viram e falaram, o que aconteceu? Eu falei, ele inseminou, o passarinho inseminou, era um passarinho de verdade, não é uma Não, metáfora. mas e o passarinho macho fez uma dança, coisa mais linda. Aí depois pra ele atrair a vai, fêmea. ele encosta sobe na passarinha, fica 3 segundos em cima e voa. O que aconteceu? Eu falei, Ele dá uma inseminou. sambadinha, né, e voa. Porque pra passarinha ter o bebê, ele precisa colocar o sêmen sêmen, nela. Pronto, o sêmen. isso foi suficiente Resolveu. pra eles. Aí eles, ok. O problema é quando as crianças têm a dúvida e aí os pais fazem aquela cara de paisagem, ou repreendem, entende? Ou fica com como se risadinha, fica estivessem com brincadeira, fazendo, é. ou tratam como se não fosse importante, ou realmente hostilizam a criança, ou zombam da criança, fazem de conta que não ouviram. Não, ela tá com uma dúvida, então responde. E com a né? maior naturalidade possível. Isso. né? Agora a gente tem que lembrar também que o mundo jaz no maligno e que existem coisas muito perversas acontecendo, especialmente contra as crianças. Então você não precisa necessariamente usar a palavra de cara, abuso sexual, violência sexual, estupro. Mas você pode dizer que nas partes íntimas, primeiro, que a criança tem um corpo, que o corpo é dela, mas o corpo é dela porque foi dado por Deus, pra glória de Deus, e que ela precisa aprender a cuidar. Mas ela pode confiar no pai e na mãe. E que existem partes íntimas, e essas partes íntimas, elas são íntimas. Que ninguém tem que tocar pra brincar, que ninguém tem que colocar a boca, que ninguém tem que fazer um vídeo, ninguém tem que fazer foto, ninguém tem que fazer piada a respeito, porque são as partes íntimas. Não preciso dizer que aquele pênis um dia pode ser introduzido, né, numa vagina, não é nada disso. Ali não é hora pra isso. Mas é dizer que agora nós temos que o quê? Proteger as partes íntimas, certo? Explicar que a criança tem um radarzinho no coração dela, né, que é quando ela tiver aquela sensação de que parece que isso aqui tá errado. Olha, então, que legal. isso, ela pode ouvir, né, e falar assim, então não, então eu vou contar pro meu pai e pra minha mãe porque eles são de confiança. Então, assim, tem várias coisas que podem ser feitas que vão trazer a proteção dessa criança e também do adolescente. E a gente ouviu falar que quando uma criança passa por um abuso sexual muito nova, de que isso dispara e desperta uma curiosidade, um sentimento e até mesmo uma aceleração da sexualidade dela muito Precoce. rápida, muito precoce. Isso erotizada. acontece mesmo. Acontece demais. E Acontece como que demais. trata isso? Como que a gente conversa Então, às e vezes a trabalha? gente fala muito do abuso sexual na perspectiva de achar que o abuso foi uma coisa errada que foi feita com a criança. E é verdade, o abuso é isso, mas não é só isso. Vou dar um exemplo. Tem pais que falam assim, mas eu nunca toquei indevidamente os meus filhos. Ótimo. Mas indevidamente tocou? Porque uma criança não precisa só não ser mal tocada, mas ela também precisa ser bem tocada. Ah, entendi. Então, você não precisa colocá-la no colo e se esfregar nela, mas você também precisa aprender a dar um abraço nela, um abraço puro, um abraço limpo, entende? Porque isso também faz parte da vida. Então, o que eu quero dizer com isso é que crianças podem ser, trazendo a ilustração, abertas antes da hora. A gente chama isso de erotização. Então, é quando a criança, ela tá descobrindo, por exemplo, prazer em estar com a família, em estar estudando, estar praticando esporte, estar conhecendo a Deus, estar contemplando a natureza, entende? É pra ela ter prazer nisso. Não é pra ela acessar essa área agora que ainda nem tá pronta pra ser acessada, que é a do prazer sexual. Então, uma criança quando acessa, é uma criança abusada. Resultado, é só quando você toca, quando você estupra? Não. Quando você apresenta, por exemplo, um conteúdo pornográfico. Sim, sim. Quando você faz uma piada imoral, entende? Quando você constrange a criança a ponto dela levar esse choque, esse espanto. Oi, como assim? Então ela vai pra casa dos primos pra brincar e ela descobre que eles estão brincando de um colocar o órgão sexual no outro. Assim, ela não foi pra isso. E depois que ela passa por isso, normalmente o que chega pra essas crianças é o seguinte, não conta pra conta ninguém. pra ninguém. Esse é o nosso segredo. E o que é pior, a criança ela acredita. Resultado, ela começa desde pequena a ter o que a gente vai chamar de vida dupla. Porque agora ela tem um segredo que ela não conta pra ninguém. Ai, que medo disso Muito tudo. triste. É. Muito triste. Nada melhor do que um relacionamento com um vínculo saudável na família pra que a gente possa observar os sinais. E né? aí, depois a gente conversando, assim, com pessoas mais velhas e jovens e que vem contar pra gente que aconteceu algo nesse sentido. Mais comum que a gente imagina. E aí, como que a gente vai trabalhar e demonstrar amor e compaixão e entender que aquilo ainda tem um impacto na vida dela até hoje, mas que existe uma forma de trabalhar. E existe mesmo, né? Uma forma Sim. de trabalhar então, veja e bem, conviver. uma criança, um adolescente sendo submetidos ao que a gente vai chamar dessa
violação de direito, então criança e adolescente não é pra ter esse tipo de experiência de estresse, de preocupação. A gente vai chamar de crime. E se é crime, nós temos que acionar agora a rede de proteção. Então, se por acaso as pessoas que estiverem ouvindo souberem de casos de pessoas que estão sendo submetidas a alguma violação de direito aí no campo da sexualidade, né, uma violência sexual, a gente tem que acionar, ainda que seja uma suspeita, que você não tenha provas, mas você suspeita. Essa é a hora de você pegar o telefone e discar 100. Não é só discar 100 Qualquer lugar do e Brasil. achar... Porque primeiro, é gratuito e é anônimo. Então não significa que você tem que ter as provas, mas só de você já ter uma suspeita, né? isso já pode dar início ao acionamento da rede de proteção para ela ser ativada. Você ativa a rede. Já levanta um radar. Você levanta um radar para que se possa iniciar uma investigação. Mas a gente não pode ser romântico de achar assim. Aí eu vou ligar pro Disque 100 e vou falar assim, viu, eu tô me sentindo super mal, eu quero fazer um desabafo. Tem um menino na minha rua e é o seguinte, tá acontecendo isso e desliga. Que menino? Que rua? Não é? Em que cidade? A Qual é sessão a de desabafo, casa? né? Então a pessoa, ela acha que ela ajudou, ela não ajudou. Aliás, No máximo, ela só tirou aliviou um a peso. consciência dela, mas ela não ajudou em nada. Se estiver acontecendo uma violência sexual, a criança ainda tá submetida a isso. Por quê? Porque você tem que ter um mínimo de bom senso de imaginar que o país é gigantesco e nós temos quantas crianças que moram numa rua no Brasil? Você tem milhões. Então, o máximo de informação que você tiver é melhor para que isso, quando for transformado num disparo para a rede de proteção, possa chegar no lugar certo. De repente, no conselho tutelar, para daí você chegar nessa criança que possa estar passando por essa situação. Para daí fazer alguma coisa. E estatisticamente, a fração esmagadora de abuso é feito por pessoas conhecidas e do Dentro círculo de casa. confiança. Esse é o padrão mundial. Mundial, Infelizmente. olha isso. E está relatado na Bíblia. É isso que eu acho curioso. O alerta que Deus fez pra nós. Você pega a história de Tamar e de Aminon, registrada lá em 2 Samuel 13, fala exatamente desse padrão. É uma menina que tem uma família e que dentro da casa do irmão, dentro do quarto do irmão, ela foi estuprada por esse irmão. A família ficou sabendo. Só que nada foi acionado em termos de proteção. Ela ficou enclausurada dentro da casa de um outro irmão que resolveu o problema se vingando e matando o agressor. Só que ele foge e você não tem mais notícia da irmã. Dessa irmã que foi vítima de violência sexual. E o que é triste nessa história é que foi pedido pra ela não falar nada, né? Exatamente. É bem o padrão, né? Abafa o caso. É impressionante. Abafa E o o caso, irmão tipo assim, ficou vai sabendo. passar. Aquela ideia de que não vai crescer e vai esquecer. Vai crescer tempo e o cura. tempo cura. Não, o tempo não cura, o tempo potencializa. E aí você vai vendo uma série de implicações, desdobramentos. Porque essa menina ou esse menino, e aí é um outro tabu que a gente tem no Brasil, de achar que são só as meninas. As meninas começam a evidenciar muito, até acho que muito por causa da cultura. Elas, por exemplo, podem engravidar, né? O órgão sexual feminino, ele é interno, então em termos de infecção, fica mais propenso. Mas os meninos também são submetidos a violências sexuais. E por causa até da cultura, você tem muito menos denúncia. Será porque os meninos são menos agredidos ou será que talvez haja até mais repressão? Aliás, é uma coisa boa pra gente dizer, os números no Brasil, eles são horríveis a respeito de violência sexual contra criança e Não adolescente. representam E não quase representam praticamente, há quem diga que você teria que multiplicar por 10. Nossa. Pra tentar se aproximar um pouco da realidade. Então nós temos um problema que a gente não sabe nem dimensionar direito o tamanho dele. O que eu sei é que nós temos uma rede de proteção muito boa no Brasil, uma legislação que protege, que respalda, que dá uma base, né, pra proteção de criança e adolescente. Só que você tem que acionar o serviço. Tem muito profissional competente. Tem muita gente que se importa. Só tem que entender uma coisa, a rede de proteção, ela não consegue acessar aquilo que é nevrálgico na questão pra você resolver, que é o coração. Quando eu falo coração, não tô falando de emoção, tô falando do coração na Bíblia. Então o coração, que é a central de adoração que todo ser humano tem, independente do seu credo, da sua religião, o ser humano, ele foi feito à imagem de Deus. E Deus colocou a imagem dele, então, nesse ser humano. Então esse ser humano, ele foi feito para se relacionar com Deus. Então essa questão do ser humano ter fé, do ser humano obedecer, do ser humano adorar, isso faz parte da estrutura do ser humano. Sim. Então todo ser humano tem fé, ainda que não creia em Deus. Ainda que Todo seja ser humano ateu, né? adora, ainda que não adore a Deus, mas ele é um adorador. Ele é um ser religioso. Ele é um ser que adora, ele é um ser que obedece, ele é um ser que tem uma liturgia, né, na sua vida. Mas numa situação de violência sexual, essa imagem que a pessoa tem, enquanto agora a vítima, ela foi muito machucada, ela foi muito quebrada. Então agora ela começa a duvidar do valor que ela tem, do sentido da vida dela. Então você vê, a violência não foi só, por exemplo, uma menina ter perdido a virgindade, como é o caso de Tamar, que entra virgem na casa do irmão e sai estuprada. Não é só essa, embora essa já seja absurdamente traumática, mas é o interior dela, como ela se vê. Então você conversa com uma menina dessa, ela fala assim, eu nunca mais consegui me olhar no espelho. Ou meninos de falar assim, eu não tenho valor nenhum, nunca ninguém vai acreditar em mim. Então quebra a pessoa por dentro. Então ali ela questiona muitas coisas, ali ela duvida de muitas coisas, ali muitas mentiras são infiltradas na forma como ela vai interpretar agora a realidade dela. Então você vê, as pessoas podem
sobreviver às violências sexuais. Tamar, por exemplo, sobreviveu, mas ela ficou em frangalhos. Aí você vê essas pessoas em frangalhos, elas também casam, elas também votam, elas também fazem filhos. Mas de que jeito? E carrega isso por anos e anos. Então, porque Por anos assim, e o que anos. você estava falando lá do Disque 100 e tal, e de toda a rede de apoio. E até agora, assim, a nossa conversa foi muito no sentido das pessoas que estão sofrendo agora. Mas como a gente trabalhar com pessoas que passaram por isso há 20 anos, Isso. 30 anos, 40 anos, e que nunca... Porque pode ser que tenha alguém que tá nos ouvindo agora que nunca abriu isso pra ninguém, porque achou que o tempo passou, que o tempo Que agora curou. não faz mais sentido E que mexer agora não faz mais nisso. sentido mexer nisso. Então, o meu chamado é pra essas. Compreende? Aliás, eu tô participando disso por causa dessas. Entende? Como que a Sim. gente pode ajudar? Vocês já estão ajudando. Só de ter alguém que toque no assunto, tocar no assunto não pra tirar a pessoa, talvez, uma sensação de segurança que ela possa estar, no sentido dela ter negado até agora e ter evitado o assunto, mas no sentido de dizer, olha, é importante, não era pra ter acontecido, a violência sexual não fazia parte do plano criacional. Olha que coisa forte isso. Muito. Adão e Eva viviam nus e um não violentava o outro. Eles não tinham vergonha um do outro. Esse era o padrão de Deus para os relacionamentos. Havia respeito com relação ao limite um e do outro. Então você vê o padrão de Deus, ele é maravilhoso. Mas depois da queda, as coisas terríveis começaram a acontecer. E as violências começaram a acontecer contra pessoas que você não imagina que possam sobreviver, inclusive a elas, como é o caso de crianças e adolescentes. Então, o que eu diria para essas pessoas, por exemplo, eu não atendo crianças. Eu encaminho para colegas que são especializados nisso. Aí eu entendo assim, da porção de graça que Deus tem pra mim, de fé que Deus tem pra mim. Aí eu procuro atender pessoas já adolescentes em diante pra poder ajudá-los a recuperar a identidade que foi maculada por uma série de mentiras, inclusive através das violências a que essas pessoas foram submetidas. Então, você pode tocar sua vida sem tocar nesse assunto? Você pode. A pergunta é, será que ela vai ser uma vida plena, em abundância? Então você vê, por exemplo, o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana. Quando eles estão conversando, a mulher simplesmente ela verbaliza. Ela fala assim, eu quero dessa água. Na hora que Jesus podia fazer um apelo e ela converter, Jesus fala, então vai lá e traz seu marido. Traz seu marido. Então ele toca exatamente no assunto que era o ponto, É muito bom. era o ponto fraco dela. O marido? Oi, produção. Marido, que marido? Nossa. E ela fala, eu não tenho marido. Ele falou, é verdade. Opa, Esse que você tem, inclusive, nem é seu e já é o quinto. Caramba. Né? Então ele vai direto no assunto pra quê? Vamos tratar disso, ainda que o tempo tenha passado, pra você sair desse rótulo que tá te estigmatizando e que tá te reduzindo, porque você é mais que isso. Então é isso que eu quero dizer pras pessoas. Esse assunto, a questão do abuso, dos problemas dentro de casa e tal, me deixa muito pensativo e muito preocupado, porque assim, eu fico pensando, cara, eu sou capaz disso também, sabe? Isso aí. A gente vê tantas pessoas perto da gente caindo em erros assim, eu falei, caramba, eu tenho isso dentro de mim em algum lugar e isso pode aflorar dentro de mim também. Então é uma coisa do tão... adultério, né, amor? Do adultério, do abuso, de qualquer distúrbio nessa área sexual, e você não precisa ser um doente pra cair numa dessa, é um vacilo, É que tem também o patamar da patologia, da patologia, né? sim, mas eu acredito que todos são vulneráveis no sentido de... Todos caíram e carecem da glória de Deus. exatamente. Então é uma vigia que a gente tem que fazer o tempo todo, Isso de aí. alimentar a mente, Quem o coração. acha que tá de pé, que vigie pra que não caia. É, então a gente tem isso presente e é algo, sempre que eu falo desse assunto eu fico muito pensativo, muito preocupado, assim, caramba, é possível. É Que Deus te conserve assim. Vamos vigiar com relação a isso, porque é uma coisa... Até questão do adultério, né? A gente tem contato com algumas pessoas que tiveram caso de adultério. E ele fica, assim, muito mal, muito fico mal. pra baixo. Ele fala, Dri, podia ter sido eu. Eu já falo, pera, calma, vamos conversar. É porque assim, então. na nossa Mas ele relação, fica isso parece uma muito, coisa tão improvável. Aí eu vejo um amigo que também parece tão improvável e acontece. Eu falei, caramba, e agora? Parecia que era improvável e aconteceu. Cada um sabe do coração, né? É. O que eu sei é que os ídolos, eles têm, digamos assim, disfarces diferentes. O texto de Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria paixão, pelo seu próprio ídolo, né? Então, alguns vão ser tentados no campo da fantasia sexual. Então, pensa pra um homem que é casado com a mulher da vida dele, mas ele tem uma luta no campo da autonomia em pensar o que ele bem quiser. Esse é o que ele chamaria de Éden dele. Só que sem o trono a Deus. Então, ele é o senhor dos pensamentos dele. Quando a Bíblia fala pra você pensar naquilo que é o quê? Que é do alto. Mas ele é tentado em fantasiar sexualmente. Então, qualquer pessoa
interessante que ele acha na rua, que lá mexe com ele. E não é que ele sente atração, ele é tentado a fantasiar. E Jesus elevou o campo da fantasia sexual com a pessoa que você não tem aliança a adultério. Foi Jesus que disse, se você olhar pra uma mulher com um olhar impuro, não é se você tiver atração, impura, é se você fantasiar com essa mulher que você sabe que te atrai. Se você fantasiar, sendo casado com uma pessoa, fantasiar com essa mulher aí que não tem nada a ver com você, do tipo, não, mulher gata, como deve ser sem roupa, você tá contemplando a nudez de alguém com quem você não tem aliança, você tá em pecado. E Jesus falou, isso é adultério. Ah, mas a gente não consegue controlar o nosso pensamento. Essa desculpa não, a gente que não quer pensar de outra forma. Exatamente. Porque é conveniente a gente achar que isso é mais forte do que a gente. Só tem um problema, você tem a imagem de Deus. E uma das coisas que você pode é decidir. E assim, não querendo desanimar as pessoas, isso realmente acontece. De muitas pessoas falarem isso, de que, eu me senti atraído por outra pessoa, mas eu não consigo controlar. Principalmente assim, eu sou homem, eu tenho muita testosterona. É normal eu olhar e me sentir atraído, mas eu não consigo nem nada. Atraído sim. Agora, fantasiar, aí ele adulterou. E aí tem que vigiar os pensamentos, tem que... É só por Deus, é só pelo Espírito Santo que nos santifica. Que a cada momento ele nos dá o escape, pra gente não se dobrar diante daquele ídolo. Na prática seria o quê? Nossa, o cara, por exemplo, tem atração por uma mulher que não é a esposa dele. Essa é a hora dele olhar e falar assim, Deus, eu tenho um amigo, né, que fala isso, parabéns pela sua criação. Mas eu vou dar glória ao Senhor e não a ela. E glorifica a Deus. E você coloca nessa mesma categoria, porque quando a gente tá falando dessas tentações, parece que fica uma coisa que a gente consegue lutar contra. Mas quando a gente entra no campo da homossexualidade, parece que é algo que não é mais uma luta, porque você nasceu daquele jeito, você não consegue mais mudar a sua forma de atração. Quem nasceu desse jeito? Não, é o que se diz. Que dizem equivocadamente. As pessoas dizem muita coisa que é uma besteira atrás da outra. Porque assim, se eu tô com um interesse por outra mulher que não a minha, eu preciso vigiar e mudar. Mas eu não preciso mudar minha orientação sexual. Agora, com relação à homossexualidade, o que se diz? Eu já vi gente falando pra mim, é a mesma coisa que eu pedisse pra você não amar mais a sua esposa. É isso que acontece quando você pede pra eu não amar mais outro cara. Não, você pode amar, você só não precisa usar. Cada um é tentado pela sua própria paixão. Cara, as que paixões, difícil isso, nossa, que as paixões, elas mudam de roupa. Uns vêm com roupa azul, outras rosa, outras brilhosas, outras sem roupa. Essa ideia de que a pessoa que tá na homossexualidade, ela vai ter uma luta maior, olha só, o que eu já vi de gente falar assim, eu queria ter a mesma tentação do hétero, o cara fala. Eu queria ser tentado a sair na rua e olhar pra bunda de uma mulher. Ele só esqueceu um detalhe, ele continua sendo o quê? Tentado. Um cara que tem problema com a fantasia sexual, ele vai falar assim, cara, você tem ideia de como é pra mim? Eu sou casado com uma mulher que tem uma bunda linda, mas eu continuo sendo tentado a olhar pras outras. Quem sofre mais? E vamos combinar, mesmo se a mulher não tiver a bunda linda, tá? Não, eu fui legal. Ah, tá. Tá se explicando, né? Mas tudo bem. Quem sofre mais? Os dois. Que cada um é tentado pela sua própria paixão. E os dois vão ter que vigiar igualmente e depender de Deus igualmente. Aí você vai falar assim, não, mas a pessoa que olha, no caso de alguém do mesmo sexo, né? Ele acha que ele vai sofrer mais. Mas e o outro? Que sempre só vai poder olhar pra aquela que ele tem em casa. Pra sempre. Ainda que não esteja tão linda assim. Que existam outras melhores. E existem. E vamos combinar que sempre vai existir também. O que eu quero dizer é o seguinte, o desafio da santidade é pra todos. Exato. Não tem essa de porque você tem em casa, você não tem, isso justifica, isso não justifica. O compromisso é um só, né? E você acha que, de certa forma, tem algum vitimismo pelos homossexuais? De falarem que pra mim é mais difícil, a luta pra mim é maior? Eu acho que, na porque verdade... eu tô numa visibilidade de pecado maior, sei lá, não sei. Não, eu acho que realmente existe essa fala, existe essa... Eu acho que é uma teologia extremamente, assim, equivocada. Acho que as pessoas, elas não pesquisaram o que tá escrito, elas não pediram a opinião de Deus. Elas foram concluindo coisas. Compreende? Então elas criaram um sistema de crença aí. Em tudo. Em todas. E nessa em especial. Agora é curioso, porque a pessoa que veio da homossexualidade, quando ela vem pra Cristo, ela já chega com uma opinião, normalmente, há exceções, mas ela já chega tão quebrando, tão arregaçada, que ela já chega dizendo o seguinte, cara, eu tenho que começar do zero, porque eu tô todo errado. Por isso que você vê muito agir de Deus. O problema não é quem veio da homossexualidade em geral. O problema, você vai ver, uma arrogância na vida de quem não veio da homossexualidade. Que chega pro evangelho e fala assim, não chega e fala assim, eu só tenho um problema, eu ainda masturbo, mas eu resolvo rápido quando eu casar. Entendeu? Então, ele praticamente nem precisa de Cristo, porque ele já é um santo perfeito.
Ele tem o controle total sobre Ele o só corpo dele. tem um E pequeno aí, problema. os outros olham e vejam esse olhar e isso me dói tanto. É isso aí. Me dói. Nós temos amigos homossexuais, nós temos amigos que falam assim, eu não gosto de crente por causa desse olhar. Você sabe que eu e não não gosto- só homossexual, mas assim, amigos que bebem, amigos que fumam. Eu não gosto desse rótulo, né? De chamar a pessoa disso ou daquilo outro, porque Sim. eu acho que a orientação dela não a define. Sim, sim. Nós sim, somos sim. mais do que aquilo que a gente deseja. Sim. Compreende? Então são pessoas que possam ter a questão da atração pelo mesmo sexo. Mas isso não as define. A gente tem que Glória a acabar Deus. com esse mau hábito de reduzir as pessoas ao que elas sentem. A Bíblia não nos orienta a olhar a pessoa pelo que elas sentem. A gente pode olhar as pessoas pelo que elas adoram. Então você vai ver que a Bíblia vai falar de vivos e de mortos, de filhos e de inimigos de Deus, não é? Então, Aham. enquanto a gente reforçar esse rótulo de que alguém é hétero, que alguém é homo, que alguém é trans, nós vamos ainda estar contrários ao que está escrito. O que existe é, onde é que está seu coração? Seu coração está em Cristo? Seu coração não está em Cristo? Aí eu te pergunto, qual que é o tamanho agora da homossexualidade? Sumiu. Nossa, que legal. Da mesma forma, da imoralidade sexual na vida da pessoa na heterossexualidade. Sumiu. Por quê? Porque o problema é muito maior do que uma orientação. Muito maior. Que tá no campo do coração. E coração só Deus trata. Na E pessoa como de que a Jesus. gente faz com que as pessoas que estão nos ouvindo se apaixonem por isso? Por essa questão de olhar a pessoa como pessoa e não com rótulos? Como a e gente tentar faz? A gente entender? faz pedindo a Deus, pro Espírito Santo convencê-las. Porque é o tipo de convicção. Convicção só vem pelo Espírito. A gente fala. Eu acho assim, a Bíblia fala, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Ouvir a Deus. palavra de Deus. Então a gente fala, e o Espírito Santo pode usar isso aí e ir direto, de forma certeira, no coração da pessoa e trazer uma nova perspectiva. Por isso que a gente Legal. fala. Por isso que é importante, né, esse trabalho de vocês. Porque as pessoas estão falando. Se elas falarem a palavra de Deus, quem estiver ouvindo pode ser ativado agora numa nova medida de fé, porque ouviu a palavra de Deus. Então ela olha e fala assim, nossa, mas eu não estava acreditando nisso, então eu estava acreditando no quê? Numa mentira. Mas agora eu posso acreditar numa verdade. Então agora eu renuncio a essa mentira, peço perdão a Deus e agora eu quero agarrar na verdade dele e a verdade dele vai me libertar. Amém. Ai, não é lindo? Amém. É lindo, é lindo. André, a gente tem dentro da igreja evangélica brasileira, eu digo brasileira porque é o que eu conheço, né? Às vezes mundial, essa questão da supervalorização da virgindade. Como se todo o problema de sexualidade da igreja se concentrasse na questão da virgindade. Isso. Então, se você se guarda pro casamento, se você mantém esse status de virgem até o casamento, você está dentro da vontade de Deus e qualquer outro problema que pudesse existir está automaticamente resolvido porque você se casou virgem. Você acha que a virgindade é realmente a solução para todos os problemas? Na verdade, assim, eu acho que o problema, nem a solução é a virgindade, o problema acho que não é a perda dela. Eu acho que o problema é porque a gente desconectou com Deus. Você vai ver muita gente na igreja que é virgem, mas apostatou já, compreende? Não é adorador de Deus, não ama Jesus acima de outros amores, mas tá lá, teoricamente se guardando. Mas se guardando é o quê? Pra quem? Em nome de quem? Então o problema não é assim o que a gente faz da cintura pra baixo, é o que a gente faz da cintura pra cima com o nosso coração. Então uma pessoa que não tá aliançada com Cristo, por que ela não vai pra cama com alguém? Agora tem muita gente que não vai pra cama com alguém, mas o coração já foi pra cama com um monte de ídolo. Uau, é isso Compreende? mesmo. Aham. Então assim, a gente fica hiper focado. Fica só tratando- Eu vou te dar um Exatamente, exemplo. isso que Vou eu te ia dar um falar. exemplo. Chega mãe pra mim, ou pai pra mim e fala assim, você precisa falar com a minha filha. Minha filha é uma menina que cresceu na igreja, ela tá na reunião de jovem lá de adolescente, é uma menina linda, só que agora eu descobri que ela tá apaixonada por uma colega. Minha filha está com um problema, atende minha filha. Eu falei assim, ué, se ela quiser conversar comigo, ela me liga. Beleza, a menina me liga, marca. Então, na cabeça da mãe dela, ela tá com um problema porque ela apaixonou por uma amiga. Esse é o problema. Até então, a menina então não tinha problema. Era perfeito. Ia pra igreja, menina boa, boa aluna, nos obedece. Só teve um probleminha que apaixonou pela amiga. Ok, vou conversar com a menina. Que eu descubro, a menina nunca nasceu de novo. A menina é evangélica, mas não é nascida de novo. A menina sabe as músicas evangélicas, ela sabe se portar como uma evangélica. Só tem um pequeno detalhe, ela é uma morta espiritual. O coração dela continua caído. Uau, Só que ela é o quê? caramba. A carne dela é boa. Sabe a carne boa? Se a gente puder dar esse nome, a carne boa. Entendeu? Tipo os fariseus. Faz a coisa Entendi. certinha, mas tão certinha que mata até o Cristo. Entende? Então ela aprendeu a se comportar evangelicamente. Mas ela não tem nada do evangelho no coração dela. Então eu orei com a menina aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Aí eu vou exigir que essa menina agora não se apaixone pela amiga, se ela ainda nem casou com Cristo? Então o problema da menina não é que é uma amiga. Agora na cabeça da mãe, se ela tivesse envolvida com um rapaz, provavelmente a mãe ia estar de boa. Por quê? Porque talvez o menino seja da igreja
igreja. E provavelmente a mãe nunca nem iria saber. Nunca imaginar. Ia Nunca. casar na igreja com a bênção Sim, de todo sim, mundo e a sim. menina nunca nasceu de novo. Sim. Então, assim, a gente gosta demais de ver o comportamento sexual dos outros, quando, na verdade, eles só fazem uma denúncia de como está o nosso coração. Compreende? Então, observar o coração, se você olhar pro coração, você conhece um ser humano. Só que a gente gosta de olhar pro comportamento. É virgem, logo eu deduzo. É de Deus. É de Deus. Quem consegue largar pai e mãe e se unir a uma mulher e não voltar pro pai e mãe? Só gente madura. Crianças voltam pro papai e pra mamãe. Oh, que da hora. Então, o princípio bíblico é, você tem que crescer primeiro, pra você se unir a alguém. Quando eu digo se unir, é colar, é se tornar uma só carne. Então você vai ver que sexo entra pra celebrar a união. Sim. Por isso, assim, não é que não pode fazer sexo antes do casamento, é que não existe sexo antes do casamento. Olha aí. Porque o sexo é a celebração do casamento, de que alguém compatível disse sim a partilhar a solidão com você. Então a pessoa não tem problema nenhum. A pessoa, ela não tem crise de identidade, a pessoa não tem crise de sentido, por quê? Porque ela caminha com Deus. Adão e Eva, é essa a história. O homem que caminhava com Deus, uma mulher que caminhava com Deus. Os dois eram compatíveis na dimensão material, na dimensão imaterial. Eles se relacionavam com Deus. Eles ouviam a voz de Deus. Eles obedeciam a Deus e eles se encontraram no jardim. E eles viram que eles eram o quê? Compatíveis. Que um tinha o que o outro não tinha. Que no caso, um é forte no masculino, o outro é forte no quê? No feminino. Opa, que coisa interessante. Eu só tinha o masculino. Olha o feminino ali. Nossa, eu só tinha o feminino. Olha o masculino ali. Então há uma atração. Mas ao mesmo tempo eles são iguais. Porque eles têm a imagem de Deus. É muito legal. É lindo. Isso. É muito legal. Aí você vê que é uma ponta e um tubo. E Deus abençoou. Gente, muito bom. A gente deixou pra gravar na última noite do Encontro Paulo. Estamos A cabeça exaustos. já tá, né? 11 horas da noite. É um tema que daria pra trabalhar muito ainda, desenvolver. A gente esboçou muita coisa aqui, chegou a ótimas conclusões. A gente agradece muito você, André. E a gente quer voltar a gravar no futuro. Quem sabe no próximo Encontro Paulo a gente consiga gravar antes, com menos Legal. cansaço. Com menos Mas a gente cansaço, curtiu é verdade. demais essa Eu oportunidade de também. gravar com você. Obrigado pela paciência bom. mesmo nesse horário. E Deus abençoe, capacite e te dá uma boa sabedoria pra colocar tudo isso no papel. Ai, amém. E continuar Ótimo. ajudando muita gente ainda. Que assim seja. Ah, Pra Mais glória de informações, Missão Avalanche, redes Isso, sociais, site. avalanchemissões.org. E a gente tem várias escolas no decorrer do ano. Algumas escolas de 20 dias, algumas escolas de 1 semana, 2 semanas, 5 dias. Então, os temas são, assim, dos mais diversos. Missões urbanas, arte e comunicação, política, ecologia humana, autocuidado, sexualidade, aconselhamento, moda, a questão da dependência química e das outras compulsões, né? Cosmovisão. E eu acredito que o ano que vem a gente vai lançar algumas coisas novas, talvez uma escola sobre Schaefer e uma escola sobre masculinidade. Olha Que só. legal. Nossa, isso é um outro tema pra podcast, hein? Chama o Pedro Esse Dulce. caramba! Porque ele é referência de masculinidade agora? Ele estuda bastante o tema. Ah, bom. Coisa boa. Recadinho! Legal, gente, bastante. Cash, arroba, No programa anterior. que é isso? Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Recuperados do Encontro Cepal, porque esse programa foi lá no Encontro Cepal com a Mas Andréa a gente Vargas. tava muito mal, né, amor? Tava. Gente, sabe o que eu pensei da gente fazer assim no começo do programa? Falar, olha, gente, desculpa pela canseira, a gente até pelas falou. loucuras. Ah, a gente falou... É, porque a gente gravou na última noite. A gente falou no final do programa, na verdade. A gente gravou na última noite do Encontro Cepal. A gente queria muito gravar com a Andréa Vargas. Muito. E a gente não conseguiu fazer render do jeito que a gente gostaria. Mas o conteúdo, de qualquer forma, ficou muito legal, porque é a Andréa Vargas, ela detona, Porque né? é verdade, Apesar da né, gente, apesar de nós... ela também estava cansada, mas ela mandou muito bem. Cara, a gente tava todo mundo muito cansado. Vocês sabem como é que é final de evento, né? E É. é final de uma semana de evento, então... Na verdade, assim, um evento que começa muito antes do primeiro dia dele, né? E toda a preparação que a gente tem e tal. E a gente conseguiu lá pras 11 horas da noite conseguir fazer essa gravação e apresenta pra vocês aqui esse conteúdo do Aquário de Ideias lá do Encontro Cepal. E por falar em Encontro Cepal, a gente teve a maratona de podcasts do Vocari. A gente tá de volta aqui depois da maratona a primeira vez pra falar dela. Sim, que também foi uma loucura, gente. Foi muito legal. Só que a loucura foi diferente, né? Porque, assim, foram feitos 5 insights durante o Vocari, que foi o evento nacional que aconteceu em Maringá. E aí o Paulinho editou todos em uma semana. Com a ajuda do Chico por Gabriel. Com a ajuda do Chico, graças a Deus. E a gente conseguiu publicar esses 5, ficou um conteúdo sensacional. Quando a gente ouve os 5 juntos, assim, fala, caramba,
quanto conteúdo incrível. Cara, o feedback que a galera tá dando tá muito legal. E tá foram muito programas legal. com pelo menos 1h15 de duração, né? Teve programa de mais de 1h30. Então foi muito conteúdo. Se você ainda não foi visitar os programas 366, 367, 68, 69 e 70, esse conteúdo tá todo aí no feed. Vai lá conhecer. A gente falou sobre comunicação, vida acadêmica, refugiados, esportes e povos não alcançados. Muita coisa boa pra você voltar lá e ouvir. Na semana passada a gente teve mais um programa já, porque o podcast não para. Além dos 5 da Maratona de Podcast, na semana passada a gente teve mais um da série Jet Lag, em que eu e o Gustavo fomos virtualmente lá pra Índia conversar com o Hugo, que contou sua história. Cara, muito legal a história do Hugo, viu? Ele teve que usar a criatividade dele aí pra ir pra um país diferente. Isso, então vale a pena lá ouvir os programas da série Jet Lag, são muito especiais. A gente já tá preparando o próximo, que também vai ser bem legal, pra um lugar bem diferente. A gente tá pretendendo viajar no próximo Jet Lag. E se você é da região lá de Brasília, Distrito Federal... Sim, porque nós estaremos lá na região de Brasília no dia 3 e 4 de agosto. Eu falo região de Brasília pra falar bem a verdade, assim, ouvintes, eu não faço ideia onde é que fica o Guará. Então, a gente vai lá na região porque eu ainda não sei onde é que fica. Mas que tem as cidades satélites de Brasília e o Guará é uma delas, né? Então, então a gente vai participar da conferência... Tipo Samambaia, assim, que é satélite? Águas Claras... Então tá bom. E nós vamos estar na Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana do Guará, nos dias 3 e 4 de agosto. E lembrando que nós vamos levar os nossos botões de irmãos.com. E quem for lá e chegar pra gente e falar: oi, Paulinho, oi, Dri, a gente escuta podcast irmãos.com, você ganha um botão. Eu escuto podcast irmãos.com. Então, se você estiver disponível, vai ser na noite do sábado, dia 3, na manhã do domingo e na noite do domingo. Vão ser 3 participações que a gente vai ter lá na Conferência Missionária do Guará. Eu vou colocar aqui no post o post de divulgação da conferência pra você ter mais informações e participar lá com a gente. É na semana que vem já. E na semana passada nós abrimos as inscrições pra 2ª edição do Impulso. Olha só, gente, o Impulso tá no nosso coração, a gente é apaixonado. É o encontro de comunicadores cristãos. Não tô querendo fazer drama, tá, não, amor? De verdade. Sim, não é drama, não é que as propaganda falsa de quando você vai alugar um quarto e fala, corre porque tá acabando vaga e tal. Mas assim, a gente quase não fez tanto barulho. A gente divulgou nas nossas redes sociais por enquanto, né? Os parceiros. Mas e tal. assim, as inscrições estão entrando. O ano passado, menos de um mês, já tava esgotado. Isso. Então, se você quiser vir, dá uma corridinha aí, vai. E a ideia não é fazer um evento grande, reunir milhares de pessoas. É um evento mais íntimo, porque a gente quer trocar experiência, quer crescer junto e quer falar sobre comunicação e reino de Deus. Então, se você é da área de comunicação e quer entender o seu papel, quer compartilhar, quer aprender mais sobre o seu lugar no mundo, dentro desse universo da comunicação, participe com a gente no dia 5 de outubro em Campinas, na PIB de Campinas, uma grande parceria que a gente tem lá com o Fabinho Carrenho, nosso amigo. Nós vamos realizar lá esse encontro e você já pode fazer inscrições em irmãos.com/impulso. E a gente tem uma novidade esse ano, viu? Você pode fazer inscrições de grupos, de pessoas. A partir de 10 pessoas, você vem com um grupo da sua igreja. Se você vier com pelo menos 10, tem um bom desconto aí. Sai praticamente das 10, uma pessoa sai de graça pra participar. Uma mais 9, né? Na verdade, assim, sai R$5 de desconto por pessoa, R$5,50 se for considerar a taxa do Eventbrite, então R$5,50. 9 pessoas pagando R$5,50 menos dá R$49,50 de desconto. Então, mais do que uma pessoa sai de graça, aí dá pra rachar entre a galera e tal. Então, se você organizar com a turma aí da sua igreja pra estar com a gente e fizer a inscrição de todo mundo junto, você tem esse desconto aí. Mas venha de qualquer forma. O custo é baixo, é R$40 por pessoa, até na inscrição individual, só pra cobrir custos mesmo e a gente tem um evento bem legal, com uma boa qualidade pra gente passar o dia juntos pensando sobre comunicação. E é só pra passar o dia mesmo, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero tanto participar de evento, mas é uma semana, 3 dias, eu não consigo. Mas esse é só o sábado, é só o dia. Sábado. E olha só, o relacional do Impulso é muito legal. Você sai conhecendo a galera que trabalha na mesma área que você. Vai trocar experiências. O mais importante do Impulso é essa troca de experiências. O conteúdo a gente pode até colocar depois no podcast, mas os intervalos, as conversas, as oportunidades que você tem de fazer perguntas e de crescer junto com outras pessoas, é só participando mesmo que você vai ter essa experiência. Então entra lá, irmãos.com/impulso
youtube.com/impulso. Ajuda a gente a fazer barulho e trazer uma galera boa de comunicação pra pensar aqui no dia 5 de outubro. E a gente também tá se preparando pro próximo literário, viu? Assim, na loucura, no meio de tudo. Mas a gente ainda bem tem o literário, porque a gente para, respira e vai se deliciar com uma leitura muito boa, né? Sim, o literário é a nossa série de programas em que a gente organiza tipo um clube do livro que a gente lê junto durante um mês. E a próxima obra que a gente tá debruçada sobre ela é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu tô, assim, bem imersa nessa história, que é bem divertida mesmo, é uma aventura que tá acontecendo e eu tô curiosa pra chegar até o final. Daqui 2 semanas tem o literário aí, você acompanha com a gente essa viagem ao centro da Terra. Ah, inclusive, aproveita pra seguir a gente nas redes sociais, né? Sim, que a gente divulga tudo isso. No segundo semestre a gente tem várias saídas e você pode encontrar a gente e ganhar um bottom pessoalmente. É verdade, segundo semestre, eu tô com medo do segundo semestre, hein? Eu já tô falando. Chegou, você sabe que já começou o segundo semestre, né? Julho já é o segundo semestre. Já e é? a gente já tá cheio de compromisso. Já estamos cheios de compromisso. Mas Acompanha a gente nas redes sociais, vai ser bem interessante. Isso, vem com a gente, tá bom? E semana que vem tem podcast aqui de novo, volte aqui com a gente, fique ligado no site, nas redes sociais e no seu feed pra não perder nenhum episódio dos nossos podcasts. E não esqueça de recomendar pro pessoal, viu? Fala aí, ó, escuta. Traz ouvintes. Incomoda. São sempre bem-vindos. Valeu, gente.